Muito bem, meus irmãos, essa história de Natal, tantas vezes assistida por nós, vista, não é? E eu gostaria de começar a contar a história de Natal mais uma vez para você, marmanjão e marmanjona. Essa história realmente é encantadora. Eu me lembro que o Natal, lá na minha casa, era muito especial por uma razão quase que única. No primeiro momento, era o dia que, ou a época do ano, que o meu pai trazia o presente da firma para nós. E eu não me lembro de ganhar presente em outra época do ano, a não ser nessa. Então a gente já sabia que o fim do ano era o dia que a empresa do meu pai dava um presentinho para os filhos dos funcionários, né? E a gente ficava naquela ansiedade toda para poder receber o único presente praticamente ao longo do ano todo. E aquela era a grande surpresa de Natal. O que é que vão dar para a gente esse ano? E não era nada demais, era um presente simples. Mas para a nossa realidade era uma coisa muito além, muito fora da nossa realidade e muito encantadora para a minha mente de criança. Não é? Nós estamos novamente diante da história do Natal em boa parte do mundo. Eu falei com o Fernando essa semana, nosso missionário, Fernando Basso, que está lá em Madagascar. Ele falou, mano, aqui não tem Natal. Aqui não vai acontecer nada. Nós vamos passar os dias em branco aqui. Não é? Eu falei assim, mas vocês vão fazer uma ceia aí, né? Ele falou, provavelmente a gente faça alguma coisinha, mas normalmente é arroz e mandioca. E aí a gente ficou assim, puxa vida, como é estranho, né? Você está num lugar que não vai ter sinais nenhum de Natal. Não faz parte da cultura daquele povo. E aí a gente comentou sobre a nossa responsabilidade de estar lá para que haja Natal naquele lugar. Os dias que antecederam o primeiro Natal foram repletos, meus irmãos, de surpresas. E nessa série de mensagens que começo hoje, eu quero refletir sobre algumas dessas surpresas do Natal, para que a gente possa encher o nosso coração de propósito, de alegria, de intensidade, para celebrarmos o maior de todos os milagres. A historinha que acabamos de ver, as crianças nos dizem que o maior presente é Jesus nascer no nosso coração. É isso, esse é o grande presente do Natal. Então eu quero explorar com você as surpresas de Natal que devem nos levar para uma intensidade maior, a fim de celebrarmos que Deus se fez homem e habitou entre nós, e mais uma vez vamos lembrar dessa história. Assim, a história do primeiro Natal continua, meus irmãos. O primeiro Natal, vamos visitar essa história, mas é certo que a cada vez que essa história é recontada, uma nova história também é escrita. E a minha pergunta para você é, como vai ser o seu Natal esse ano? O que a história de Natal vai trazer para você? Eu também me lembro perfeitamente que durante muitos anos, o fim do ano era uma época muito ruim para mim. Eu não gostava nem de Natal e nem de Ano Novo, né? Porque eu fazia aquelas avaliações de ano e como minha vida não tinha andado para muito lugar, né, eu ficava muito mal, ficava depressivo, não é? E também em função da época ser uma época de muitas compras e presentes e tudo mais. E com isso eu me aborrecia muito nessa época. Mas já há muitos anos isso não acontece mais. Deus me deu o foco certo, a razão certa para celebrar e para viver essa época do ano, especialmente esse tempo que nós chamamos de Natal, um tempo de nos lembrarmos do favor de Deus por nós em Cristo Jesus. Convido você a Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, é o texto que nós vamos ler, Mateus 1, de 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho
e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém. O nosso texto começa com uma surpresa. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram essa surpresa. Eu acho que eu tive essa surpresa de José, não exatamente como José, mas de alguma forma foi bem parecida com a surpresa de José. Olha aí o versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Está aqui uma surpresa de Natal que José teve que lidar. Como assim, grávida Maria? Foi surpreendente para José saber que Maria tinha engravidado, mas ele não tinha noção do que estava por acontecer. Maria, simplesmente, o texto narra que Maria, sua mãe, estava prometida a José, estavam noivos, por assim dizer, eles tinham um compromisso de casamento, e ela então se acha grávida pelo Espírito Santo. Nós vamos visitar ainda nessa série o texto de Lucas, onde mostra todo esse processo da gravidez de Maria, o anjo conversando com ela, explicando o que haveria de acontecer e tudo mais e tudo mais. Mas hoje a gente volta para essa experiência, para esse trecho dessa história de Natal. José se vê surpreendido. Maria estava comprometida com ele, mas agora ela está grávida, antes deles se unirem. E a pergunta é, e agora? O que eu faço nessa situação? O que José deve fazer nessa situação? Essa surpresa de José beneficiou a vida de milhões de pessoas e beneficiou também a nossa vida. Em termos pessoais, não era algo fácil para José lidar. Veja aí o próximo verso, o verso 19. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. O José sabia que se ele denunciasse isso, tornasse isso público, Maria estava sujeita à lei de Moisés. E o que a lei de Moisés dizia a respeito de uma mulher que engravida de um outro homem, sendo sua esposa? Ela deve ser apedrejada. Então, o José só sabe que a mulher está grávida. E ele, então, diz o texto sagrado que, por ser um homem justo, não quis expô-la à desonra pública, ele quis preservar a mãe e o menino, e então ele falou, bom, eu vou anular esse casamento secretamente, e as coisas então se resolvem assim. Sabe o que me surpreende aqui, meus irmãos? Me surpreende aqui o fato de José agir com justiça por amor a Deus, e isso aqui é uma coisa surpreendente nos nossos dias, porque faltam pessoas que, por consciência para com Deus, garantem a outras pessoas a justiça que talvez a lei não garanta, ou que talvez a lei não queira que seja executado. Veja só, se você enxerga uma situação e você fala, não, eu estou no meu direito, mas eu sei que diante de Deus isso não é correto fazer. A que tribunal de consciência você obedece? Ao tribunal de Deus ou ao tribunal dos homens? José respondeu ao tribunal de Deus. José entendeu o espírito da lei. Ele falou, não, eu não posso simplesmente
expor essa mulher e permitir que ela e essa criança seja morta. Nós estamos diante, no nosso país, estamos diante da legalização do aborto. 3 juízes do Supremo Tribunal Federal, eles autorizaram e eles disseram que aborto até os 3 meses de gestação, de vida do feto, é permitido, ou seja, depois dos 3 meses não, mas até os 3 meses sim. A pergunta é, se isso se tornar lei, e por causa dessa decisão do Supremo, provavelmente vai haver uma jurisprudência sobre essa situação, e muitas pessoas que querem abortar vão se valer dessa decisão, como se ela já fosse uma lei, praticamente. A pergunta é, se a lei te permite fazer, mas Deus não te permite fazer, o que você faz? Você responde a qual tribunal? Isso é surpreendente aqui. José não leva a cabo a letra da lei. José percebe isso, José sabe disso, mas o texto deixa claro que, sendo um homem justo, ele não quer expor a sua noiva à desonra e, por isso, então, ele pretende anular o casamento. Agora veja o verso 20, 24 e 25. O que José faz, então? Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Agora o verso 24 e 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Note primeiro que José escolhe poupar a vida de Maria e da criança, e depois o anjo aparece explicando o que estava acontecendo. Isso deve nos surpreender, porque se José tivesse tido o sonho, e aí então dissesse assim, bom, eu tive um sonho, já sei, minha mulher vai aparecer aqui grávida para mim, e esse filho é do Espírito Santo, ok, o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar os pecados de todo mundo. Eu sou aquele que Deus escolheu para ser o pai do Salvador da história. Eu sou aquele que Deus escolheu para ser o pai do Messias. Ok, isso seria uma boa motivação para preservar Maria e para cuidar de Maria. Note, então, que a decisão de José é anterior à revelação do anjo. Quando o anjo chega para revelar o que estava acontecendo, o José já tinha decidido no seu coração que haveria de proteger Maria e a criança. Isso me chamou a atenção, sim. A proposta de Deus a José é esta: crie esse menino para mim. José se mostra um pai excelente, porque ele criou o seu filho para a glória de Deus. E eu acho mesmo, meus irmãos, que assim são os pais excelentes. Sejam eles biológicos ou não, pais excelentes criam filhos para a glória de Deus. José entendeu a missão. José entendeu aquele momento. José assimilou a missão. O anjo lhe revela e ele então obedece. Isso me surpreendeu também. Não é fácil obedecer. Nós compreendemos a vontade de Deus, mas responder em obediência não é fácil. Eu me lembro de situações e de pessoas, num passado um pouco mais distante, que tiveram que enfrentar um desafio como esse, de criar uma criança que não era seu filho biológico. E tiveram muitas dificuldades, e a criança sofreu muito, e nós tivemos que intervir várias e várias vezes, um processo de aconselhamento, um processo de aproximação, porque de nenhuma maneira era natural para aquele irmão criar o filho que não era dele. Era muito difícil para ele fazer isso. Mas qual é a lei que José responde? A qual intenção, a qual voz ele dá ouvidos? Nós sabemos pelo texto sagrado que ele dá voz ao Espírito de Deus. O anjo, então, revela a ele a vontade do Senhor, e José simplesmente faz isso. José
obedece. Outros homens na história das Escrituras tiveram outras missões difíceis também. Por exemplo, Abraão, ser pai de uma grande nação que abençoaria o mundo, não foi uma coisa fácil. Moisés, Deus confiou a Moisés a missão de conduzir o seu povo pelo deserto e tirar o povo do Egito e levar o povo até a terra prometida, e por incrível que pareça, ele não entra nessa terra. Outro homem que Deus escolheu para uma missão, Davi, o governo do seu povo estava sobre ele, e Jesus então é um descendente de Davi. A tribo de Judá, a tribo de Davi, é a tribo da qual Jesus se origina, e especialmente se origina por causa de José. José era filho e descendente da tribo de Judá. Por isso Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. E para José? Para José, Deus confiou o seu único filho. Quanta honra, meus irmãos, deve ter sido ser pai do Salvador. Me parece que em momentos assim, onde temos que tomar uma escolha pela fé, por confiarmos na vontade de Deus e no discernimento da vontade de Deus, a melhor coisa a fazer não é olhar para as condições que nos cercam, e sim olhar para o futuro que nos espera. Se José parasse para olhar a situação e começasse a questionar, será que é, será que não é, será que faço, será que não faço, parece que ele ficaria confuso e a missão não seria cumprida. Agora, olhando do ponto de vista da história passada, olhando daqui para trás, quanto a dedicação de José, quanto a decisão dele de criar um menino para a glória de Deus, quanto essa escolha gerou de transformações em toda a humanidade por causa da fidelidade daquele homem. Imagina se José fosse um padrasto para o menino. Os estudiosos percebem a influência de José de várias formas na vida de Jesus, pela sua profissão, pelo lugar onde eles moravam. Muito de José foi posto e colocado no caráter de Cristo, na formação de Jesus. Isso é surpreendente também, meus irmãos. Agora, seguindo em frente com os irmãos, vamos para o verso 21, que diz assim: ela dará à luz um filho, o anjo então está explicando a José, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus significa Yahvé é salvação. Jesus é igual, Yahvé é salvação. Ao ouvir isso, José sabia de quem o anjo estava falando. José sabia que a salvação de Yahvé seria o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Nesse momento, meus irmãos, existe uma coisa surpreendente aqui no texto, sim, na história de Natal. O que deve nos surpreender é que os dois mundos, ou as duas realidades, que outrora foram separadas pelo pecado, agora não mais terão separação. Com a vinda do Salvador, a distância entre os homens e Deus seria extinta. Com a vinda do Salvador, com a vinda de Yahvé, o Salvador, ou Yahvé a salvação, com a vinda de Jesus, essa distância entre a nossa realidade e esse Deus transcendente, distante, tinha se acabado. Porque a salvação de Deus chegou para nos levar de volta para esse relacionamento. O livro de Hebreus vai chamar isso de um novo, vivo e santo caminho. Abriu-se um novo caminho, abriu-se uma nova possibilidade de que esses mundos que foram separados pelo pecado, esses mundos que são distantes, incomunicáveis, agora está novamente feito um acesso
Criou-se novamente um acesso, uma forma de se chegar até Deus. E essa forma chama-se Jesus. A salvação de Deus chegou até nós. Quando nasce o menino, nasce a nossa salvação. Veja agora versos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui, meus irmãos, tem sim uma grande surpresa para nós. O que o anjo disse a José tem a ver com Isaías capítulo 7. Se nós voltarmos em Isaías 7, você vai encontrar a seguinte situação. Acaz, o rei de Judá, está sendo atacado por dois reis. O rei da Síria e o rei de Israel. Parte dos seus irmãos, Israel era uma tribo do território do povo de Deus, e eles se associam com os reis da Síria, e aí Acaz está temeroso, porque Judá, Acaz era o rei de Judá, seria atacado pelos dois reinos, e eles tinham certeza de que eles não sobreviveriam. O texto deixa claro que eles tremiam como se fossem árvores balançando no vento. E aí o profeta Isaías estimula Acaz, dizendo assim: Acaz, peça um sinal para Deus, e que se você pedir um sinal para Deus, Deus vai mostrar que nós não vamos sucumbir diante desses dois reis inimigos. Acaz estava tão apavorado, ele falou assim: não, eu não quero nem provar Deus com essa conversa, eu não vou pedir nada. Então, fica bem claro que Isaías, já meio que sem paciência com o rei, vai profetizar dizendo assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Há uma discussão teológica sobre se esse Emanuel é Jesus, se essa profecia é uma profecia exclusivamente de uso messiânico, se referia a Jesus. Mateus, como bom judeu que era, tá certo? Faz essa conexão, ele está escrevendo para o público judaico, então todos conheciam essa história, essa profecia a respeito do Messias. Então o anjo aparece aqui e vai dizer: olha só, essa mulher, essa virgem que ficará grávida e dará à luz, o filho dela vai se chamar Emanuel, e isso tudo tem a ver com a profecia do Antigo Testamento. Para que se cumpra aquela profecia, isso está acontecendo agora. Mas veja só, não é só uma questão de se cumprir a profecia. Não é só isso que está em jogo. Vamos voltar para o Antigo Testamento. O que Deus queria dizer ao rei Acaz e ao seu povo naquele momento? Vocês estão debaixo de grande perigo, vocês estão debaixo da possibilidade de serem exterminados. Vocês estão correndo risco de vida. E aí então o profeta diz assim: mas a virgem vai conceber e dar à luz um filho, e o nome dessa criança vai ser Emanuel, ou seja, Deus vai estar com você. Deus está com você em meio à dificuldade. Deus está com você em meio à guerra. Deus não vai permitir que você sucumba. Essa era a mensagem do profeta. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, meus irmãos, nós conseguimos entender claramente que o menino Emanuel é essa garantia da presença de Deus em favor do seu povo. Todas as vezes que a gente pensa, falamos isso na quinta-feira passada, todas as vezes que a gente pensa que as coisas dão contra nós, citamos a passagem de Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe um tanto de coisas contra nós, não existe? Por exemplo,
O desemprego? Sim. As crises emocionais, crises de saúde, o perigo da morte, os assaltos. O que mais que dá contra nós? O Palácio do Planalto dá contra nós o tempo todo, não larga da gente, não é? O que mais que dá contra nós? Tanta coisa dá contra nós. Mas o Paulo fala assim, se Deus é por nós, o que é que pode dar contra mim? Isso deve mexer com as suas emoções. É fato que existe uma crise no país? Sim ou não? Sim, mas a forma como você interpreta essa crise vai deixar você em desespero ou não? E o que faz a diferença para as suas emoções? O Paulo está dizendo assim, o que faz diferença para a minha emoção é saber que Deus está a meu favor. E se Deus está a meu favor, quem é que pode ser contra mim? Trazendo esse mesmo princípio para o livro de Mateus, para o nosso texto, a gente pode dizer, se Emanuel está conosco, se Deus está conosco, nós não precisamos temer. O anjo lhe diz, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, repitam comigo aqui rapidinho, vamos exercitar um pouco a nossa mente. Emanuel, Deus está comigo. Não, vamos de novo. Emanuel, Deus está conosco. Deus está conosco. Está comigo na dimensão pessoal da minha vida, mas Emanuel não é só Deus para mim. Emanuel é Deus para nós. Isso aqui também é surpreendente. Não é Deus só para você, é Deus para nós, é Deus conosco, é Deus nas nossas vidas e nas nossas relações. Esta aqui, meus irmãos, é sem dúvida uma grande surpresa do Natal. Se Deus está conosco agora, o que pode acontecer então a partir desse instante que Deus está conosco? Eu quero pensar em algumas coisas com vocês. A primeira coisa que eu quero pensar é o seguinte, se Deus está conosco na chegada do Emanuel, Deus está conosco, significa dizer que Deus não estava conosco antes de Emanuel. Correto? Pensar assim? Se Emanuel é Deus conosco, aonde estava Deus antes do Emanuel? Sim, Deus estava no céu. Deus estava em relação, nas alianças do passado. Deus estava na relação com o seu povo, mas agora não é só isso. Agora Deus está aqui. Está aqui conosco. E isso é surpreendente. O João, o apóstolo, vai dizer assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em outras palavras, meus irmãos, o mistério da divindade chegou ao fim. Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Nós estivemos com Ele, o Verbo se fez carne, aquele que fez todas as coisas, habitou entre nós. Nós o vimos, nós pegamos nele, nós tocamos Ele. Deus está conosco. Emanuel, Deus está conosco. Irmãos, isso é único. Isso é único. Por isso Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê. Quem vê a mim, vê o Pai. É difícil, isso parece óbvio e talvez bem simples, e é simples mesmo. Eu diria que isso é extremamente simples. Mas pensar que em um homem habitou a plenitude da divindade é uma coisa fantástica. Nele estava a vida. E a vida em Jesus era a luz dos homens. Jesus não é um profeta só. Jesus não foi mais um personagem da história. Jesus não é um evento anual. Jesus é Deus conosco.
Jesus é a perfeita e expressa manifestação de quem Deus é. O que mais que pode acontecer, já que Emanuel está conosco? O que mais que pode acontecer? Veja só, meus irmãos, eu quero ler para você Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Você deve lembrar dessa passagem nos casamentos, né? Eu devo fazer um casamento na próxima semana e me lembrei que essas passagens são passagens boas para o casamento. Porque o texto está dizendo que depois de Deus criar todas as coisas e dizer assim, e viu Deus que era bom, 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 uma hora ele falou assim, isso não é bom. Faltou alguma coisa aqui. Ele não está bem sozinho. Ele não se completa sozinho. E um Deus para mim não era suficiente para ele. Sabe o que isso diz para nós? Um Deus para mim, um Deus para você, não é suficiente para você. O suficiente para você é um Deus para nós. A sua experiência com Deus sozinho, isolado, isso não resolve suas questões. Assim como Adão sentia a falta de alguém do lado dele, ainda que ele tivesse o Criador do universo todo dia para conversar. Pensa numa coisa assim estranha isso. Quer dizer, tu tem Deus, você tem o Criador do universo, mas quando ele vira as costas, você diz assim, mas está faltando alguma coisa. A macaca tem o macaco, o burro tem a burra, o elefante tem a elefanta, todo mundo tem alguém para conversar aqui. Mas agora Deus está conosco. Mas agora a possibilidade de nos relacionarmos com Deus foi restaurada. Mas não só a possibilidade de relacionarmos com Deus, a possibilidade de nos relacionarmos uns com os outros, porque agora o Deus é nosso, o pão é nosso. Deus conosco é um Deus que está trabalhando e atuando em nós, por meio de nós, um Deus que está nas nossas relações. Não é um Deus comigo, é um Deus conosco. Isaías 53 vai dizer, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e nós poderíamos dizer, criou a sua própria solidão. Cada um de nós deu as costas para Deus e criou o seu próprio mundo. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sobre ele quem? Sobre Emanuel. Sobre o Emanuel, Deus derramou sobre ele o preço do nosso pecado. Para quê, meus irmãos? Para que nós não andássemos mais como ovelhas desgarradas, cada um de nós, para os seus próprios caminhos. Daqui nós entendemos todas as paráfrases e as ilustrações de que sempre que as Escrituras falam do povo de Deus, é uma figura coletiva. Não é uma figura individual. Nós somos família de Deus, família de Cristo, povo de Deus, corpo de Cristo, onde somos muitos, mas somos um só. Todas as figuras nos remetem à dimensão dos relacionamentos horizontais. Jesus, o Emanuel, é o Deus que veio nos salvar da solidão causada pelo pecado. Agora, pense em todas as janelas que se abriram na nossa vida, na sua vida, quando você recebeu o Emanuel. Pensa o que o Emanuel fez em você. Quando você encontrou o Deus conosco, quando você encontrou Jesus, a salvação de Yahvé, o que foi que aconteceu com as janelas da sua vida? Com as janelas do seu coração? Quantas relações começam a acontecer? Quanto a vida começa a fluir? Emanuel é Deus conosco para nos tirar da solidão e nos dar, meus irmãos, a comunhão.
É Deus conosco. E conosco quem? Quando, na história do Natal, os anjos anunciam a chegada de Emanuel, o que os anjos dizem? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade ou aos homens de quem ele quer bem. Emanuel é essa possibilidade de Deus estar com todos os homens de boa vontade. Todos aqueles que abrem seu coração para experimentar a vida dele e distribuir essa vida, e partilhar essa vida. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Isso está na fala de Pedro em Atos 3. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O Emanuel, filho de José e Maria, é a possibilidade de que todas as famílias da terra fossem abençoadas. É o cumprimento da promessa a Abraão e é a possibilidade de relacionamentos entre os homens. A vinda de Emanuel é um fato profundamente ou largamente narrado pelos profetas. E isso também é surpreendente, meus irmãos, porque não há nenhum outro ser humano que foi anunciado antes que ele chegasse. Talvez a besta aí, né, que foi anunciada pelo Apocalipse. Quem é a besta? É um homem? É um sistema? O que é a besta, né? Mas um homem anunciado com riquezas de detalhes, o seu nome foi anunciado, o significado de seu nome, o propósito de sua vida, a forma como ele chegaria ao mundo, aonde ele nasceria, todas as coisas foram ditas lá pelos profetas, e aí então chega Jesus, Emanuel, com essa riqueza de detalhes todas, e a gente pode então conhecê-lo. O fato de Emanuel chegar até nós, o fato de que nós estamos agora diante dessa possibilidade de vida, também deve nos fazer perceber algumas coisas. Eu quero citar aqui o pastor Ed René com essa frase aqui. A presença de Jesus potencializa todas as alegrias e faz a dor das ausências suportáveis. Eu grafei essa frase porque eu achei muito especial essa compreensão. A presença de Emanuel potencializa as nossas alegrias. Imagina que você, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que você ganhou um prêmio. Ou então vamos imaginar que você, esse ano, foi um ano muito bom para você, a sua empresa reconheceu o seu trabalho, te deu um ótimo aumento, te deu uma placa de funcionário do ano, e no encerramento do ano, você foi chamado para ir lá e recebeu essa condecoração, e aí você volta para casa com um cheque gordo no bolso, essa placa na mão, e aquele momento esplendoroso, e quando você chega em casa, imagina que não há ninguém lá em casa. Você é solteiro, vive sozinho e não tem com quem repartir. Estranho isso, não é? Agora eu quero aplicar isso a Jesus e às nossas relações. Eu enxerguei claramente, meus irmãos, que por causa de Emanuel, o Deus conosco, as minhas alegrias são potencializadas na vida e na experiência com os meus irmãos. E não só as minhas alegrias, porque o Evangelho nos chama a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
A ligação, o vínculo entre eu e você é o Emanuel, é o Deus conosco. Porque Deus está conosco, nós temos uma vida a compartilhar, a desfrutar juntos, seja ela qual for. Então, por isso que o pastor Ed está dizendo assim, a presença de Jesus potencializa as nossas alegrias, ou todas as alegrias, e faz a dor das ausências suportáveis. Eu fiz um post só da última parte desse parágrafo, e muita gente já curtiu, e muitos comentários já estão rolando lá. Puxa, que saudade, é verdade. Isso eu fiz na madrugada. Uma irmã muito querida, amiga nossa, em seguida, assim, não deu um minuto. E eu sei porque ela disse isso, porque dia 25 de dezembro é o aniversário da mãe, e aí todo dia 25 de dezembro ela lembra, e ela perdeu a mãe faz um ano. E ela escreveu, eu sei disso, isso é verdade para mim. A presença de Emanuel, a presença de Jesus, ou porque Deus está conosco, as ausências se tornam suportáveis. A presença de Jesus no meio de nós também cria uma coisa que é surpreendente, meus irmãos. O apóstolo Pedro descreve isso da seguinte forma: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sabe o que o Pedro está dizendo? Porque Emanuel está conosco. O ambiente que nós vivemos é um ambiente de amor e de graça. E as pessoas podem perceber esse amor de Deus, essa graça de Deus, quando elas estão junto conosco, porque é nesse ajuntamento, aonde Deus está conosco, é que elas percebem isso. Não tem como elas perceberem isso sozinhas, fora, lá na casa delas. A experiência de fé, a experiência do Evangelho é sempre uma experiência comunitária. E o Pedro sabia disso. Irmãos, sobretudo, acima de tudo, preferencialmente, amem-se sinceramente, porque esse amor de uns pelos outros cria um ambiente que perdoa muitíssimos pecados. Sabe de uma coisa, meus irmãos? De fato, eu não percebi a grandeza do amor de Deus, enquanto eu não experimentei esse amor através da vida dos irmãos, na medida que eles me perdoavam, me ensinavam e me toleravam. Eu desconfio que eu morreria sem compreender a grandeza do amor de Deus, se esse amor não fosse manifesto através da vida de alguém, assim, ali, na minha frente, diante dos meus olhos. Porque Emanuel está conosco, nós temos sim com quem compartilhar a vida, nós temos sim um ambiente para perceber e notar o amor de Deus no meio de nós. Eu quero concluir agora com um pequeno vídeo, e um vídeo é muito rapidinho e muito simplesinho. Também postei lá esses dias, mas como eu sei que nem todo mundo vive nesse ambiente virtual, então eu trouxe para cá. Vou pedir para ele apagar as luzes e a gente vai ouvir esse pequeno vídeo. E aí? Pois é. Emanuel está conosco. Quando eu trouxe esse vídeo, meus irmãos, não é porque eu achei bonito, é óbvio que é lindo, né? Óbvio que é lindo, né? Pela dificuldade do menino, enfim. Mas
tem um brilho nos olhos dele que é a presença de Emanuel. A voz dele ele não está cantando para aparecer na internet, está entendendo? E o que ele falou também é uma coisa que você precisa pensar. Cadê o exultantes de alegria? Por que você está tão abatido com o seu ano, com as circunstâncias? Por que é que nós estamos assim tão frígidos? Quando eu assisti esse vídeo, a única frase que veio à minha mente foi assim: eis que surge a esperança. Porque eu estava embebido naquela semana da morte dos meninos de Chapecó, na semana dos projetos que foram completamente prostituídos, e aí de repente aparece esse menino. E o que ele está cantando é a esperança para a humanidade. O seu brilho traz luz para nós. A face de Jesus dissipa essas trevas do pessimismo. Porque Deus está conosco, porque Deus enviou Emanuel. Coisas novas surgem dentro de nós. Vida existe no meio de nós. E eu termino, meus irmãos, convidando os músicos à frente. Essa é a primeira grande surpresa do Natal. E eu resumi ela da seguinte forma: essa surpresa é a reconciliação de Deus com os homens e dos homens com outros homens, para que Cristo seja Deus conosco. Você vai terminar seu ano, né? Joia. E quem é que vai para sua casa jantar com você? Os meus amigos, minha família. Legal. Mas se só vai para a sua mesa, ou se só vai para o seu coração aqueles que te são caros, que são estimados, aonde que Deus conosco vai ficar? Que sentido faz a presença de Jesus se Ele não está sendo levado em conta para restaurar as nossas relações? Porque Deus está conosco, meus irmãos, temos esperança. Porque Deus está conosco, podemos sim perdoar. Porque Deus está conosco, nós podemos sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram. Porque Deus está conosco, existe esperança, existe vida para todos nós.